Existe um erro silencioso que faz a atenção ir embora sem aviso. Não é falta de valor. É excesso de exposição, reação demais, entrega fora de hora. Atenção não se pede, não se força e não se implora. Ela retorna quando algo muda dentro de você. Os estoicos sabiam disso. Quem controla a própria postura, controla o interesse alheio sem tocar nele. Hoje você vai entender como a atenção volta quando você para de persegui-la e começa a se posicionar. Fica comigo até o final. Se esse conteúdo faz sentido para você, se inscreve agora e comenta de onde você está assistindo esse vídeo. A atenção volta quando você interrompe o padrão. Pessoas se acostumam rápido ao que é previsível. Respostas imediatas, presença constante, explicações longas. Isso anestesia o interesse. Quando você reduz estímulos, cria contraste. O silêncio pontual acorda a curiosidade. Não porque você sumiu por jogo, mas porque deixou de estar disponível sem critério. A mente humana reage ao que muda, não ao que insiste. Outro ponto decisivo é o ritmo. A atenção se perde quando você corre atrás. Volta quando você desacelera. Quem vive apressado transmite carência. Quem se move no próprio tempo transmite controle. O estoico entende que pressa entrega poder. Quando você para de responder no impulso e passa a responder por escolha, algo se reorganiza na percepção do outro. A atenção também retorna quando você para de se explicar. Explicação excessiva enfraquece presença. Ela diz que você precisa ser entendido para existir. Quando você fala menos e age mais, suas ações começam a falar por você. O silêncio cria espaço para a interpretação, e interpretação mantém a mente ocupada. O excesso de clareza mata o interesse. A precisão sustenta. Existe ainda a postura emocional. A atenção não se mantém perto de instabilidade. Reclamar demais, oscilar demais, cobrar demais. Tudo isso cansa. Quando você regula emoções e mantém consistência, se torna um ponto estável. Pessoas gravitam em torno do que é estável, não por drama, mas por segurança psicológica. A atenção volta quando você demonstra que tem vida própria. Não precisa anunciar. Basta parar de girar em torno de alguém. Foco em si cria magnetismo silencioso. Quando sua energia está direcionada para a construção, não para a vigilância, algo muda. O outro sente que você não depende. E dependência é o maior repelente de atenção. Outro fator é a escassez verdadeira, não a encenada. A escassez real nasce de limites claros. Você não está sempre disponível porque tem prioridades, não responde tudo porque escolhe, não aceita qualquer dinâmica porque se respeita. Isso eleva o valor percebido. Atenção segue valor, não esforço. Atenção também retorna quando você deixa de disputar. Competição por atenção revela insegurança. O estoico não compete por lugar. Ele ocupa o próprio. Quando você não entra em comparações, não responde provocações e não tenta provar nada, você se destaca sem tentar. E o que se destaca naturalmente chama atenção. Há ainda o efeito do desapego. Quando você solta a necessidade do retorno, o retorno se torna possível. A mente humana percebe quando alguém está preso à expectativa. Isso pesa. Quando você age sem expectativa, sua presença fica leve. E leveza atrai. Não é indiferença fria, é autonomia emocional. A atenção volta quando você mantém mistério saudável. Não contar tudo, não expor tudo, não reagir a tudo. Mistério não é manipulação, é reserva. É saber que nem tudo precisa ser compartilhado. O estoico preserva o essencial, e o que é preservado mantém valor. Por fim, a atenção retorna quando você sustenta coerência. Não adianta silêncio hoje e imploração amanhã. Não adianta postura agora e desespero depois. Coerência cria confiança. Confiança mantém atenção. Quando o outro percebe que você não oscila para agradar, algo se estabiliza. Esses movimentos não forçam ninguém a olhar. Eles apenas retiram os motivos para ignorar. A atenção volta quando você volta para si. E quando isso acontece,
Não é porque você pediu, é porque você se posicionou. A atenção também volta quando você para de justificar limites. Limite explicado demais vira pedido de permissão. Limite sustentado vira respeito. Quando você diz menos e mantém mais, o outro entende que há uma linha invisível que não deve ser cruzada. Isso muda a dinâmica. A atenção respeita quem não negocia a própria dignidade. Existe um ponto sutil. A atenção retorna quando você não reage a tudo. Reação constante mostra que qualquer estímulo externo controla seu estado interno. O estoico observa, filtra e escolhe. Essa escolha cria autoridade silenciosa. Quem não reage imediatamente parece mais difícil de acessar, e o que é difícil de acessar ocupa mais espaço na mente. Outro fator é a eliminação do excesso de validação. Elogiar demais, concordar demais, estar sempre disponível demais. Isso diminui o valor percebido. Atenção segue equilíbrio. Quando você valida sem se anular, concorda sem se perder e participa sem se dissolver, sua presença ganha peso. O outro começa a prestar mais atenção porque sente que você não se oferece inteiro sem critério. A atenção volta quando você cuida da própria linguagem corporal emocional. Mesmo à distância, a postura interna é percebida. Ansiedade atravessa mensagens. Calma também. Quando você escreve, fala ou age sem tensão, transmite segurança. Segurança é magnética. Não chama a atenção pelo barulho, mas pela firmeza. Outro movimento importante é parar de revisar o passado. Falar repetidamente do que foi, do que doeu, do que poderia ter sido. Isso prende a atenção no que acabou. Quando você age no presente, sem carregar o peso de explicações antigas, você mostra que está avançando. Atenção acompanha quem avança, não quem revive. A atenção retorna quando você se torna imprevisível no sentido saudável. Não no humor, mas na disponibilidade. Não estar sempre no mesmo lugar emocional. Não responder sempre do mesmo jeito. Não seguir sempre o mesmo roteiro. A previsibilidade emocional excessiva cria tédio. A constância com autonomia cria interesse. Existe também o silêncio estratégico após entregas importantes. Depois de um momento intenso, muita gente se apressa em manter contato por medo de perder. Esse é o erro. O estoico entende que espaço consolida impacto. O silêncio após presença forte faz a mente do outro processar. Processamento gera atenção. Atenção volta quando você não pede explicações. Pedir explicações coloca você na posição de quem precisa de resposta para se sentir seguro. Quando você observa sem questionar, mostra que confia na própria leitura da realidade. Isso inverte o eixo. O outro passa a se perguntar, não você. Outro ponto é abandonar o excesso de disponibilidade emocional. Estar sempre pronto para ouvir, resolver, acolher. Isso parece virtude, mas sem limites vira desgaste. Quando você oferece presença com critério, ela ganha valor. Atenção respeita quem não se esgota. A atenção retorna quando você constrói algo fora da relação. Projetos, rotina, disciplina, progresso. Não para mostrar, mas porque isso muda sua energia. Quem está em construção não transmite urgência, transmite direção. Direção chama atenção sem esforço. Por fim, a atenção volta quando você aceita que pode não voltar. Esse é o paradoxo. Enquanto você precisa que ela volte, você perde força. Quando você aceita a possibilidade da ausência definitiva, você se solta. E esse soltar é sentido, não como abandono, mas como maturidade. Esses movimentos não são truques isolados, são ajustes internos. A atenção não volta porque você aplicou uma técnica. Ela volta porque você deixou de agir a partir da falta. E quando a falta some, o excesso de presença deixa de ser necessário. A atenção também começa a voltar quando você muda o eixo do esforço. Em vez de gastar energia tentando ser notado, você passa a investir em se tornar consistente. Consistência cria previsibilidade de valor, não de comportamento. O outro percebe que você não some por instabilidade,
nem aparece por carência. Você aparece quando faz sentido. Isso muda tudo. Existe um detalhe que poucos percebem. A atenção não suporta a pressão emocional. Mesmo silenciosa, a expectativa pesa. Quando você pensa menos no retorno e mais no alinhamento interno, essa pressão some. O estoico não cria estratégias para chamar atenção. Ele cria postura. A postura faz o trabalho invisível. Outro ponto decisivo é a retirada do tom defensivo. Quando você se explica, se justifica ou se protege demais, transmite fragilidade, não porque seja fraco, mas porque parece inseguro. Quando você aceita ser mal interpretado sem entrar em correção imediata, demonstra força. Atenção respeita quem não se apressa em limpar a própria imagem. A atenção volta quando você reduz o ruído. Falar menos, postar menos, reagir menos. O excesso cria banalização. O silêncio cria contraste. Pessoas notam mais aquilo que aparece com espaçamento. O estoico entende que presença constante não é presença forte. Presença forte é precisa. Existe também o fator da autonomia emocional. Quando você não depende do humor do outro para se regular, você se torna um ponto firme. Isso é raro, e o que é raro chama a atenção. Não por espetáculo, mas por solidez. A atenção se inclina naturalmente para quem não oscila com facilidade. Outro movimento poderoso é parar de pedir reciprocidade. Frases, atitudes, cobranças sutis. Tudo isso revela necessidade. Quando você entrega sem expectativa ou se retira sem drama, você quebra o padrão. O outro sente que não há como manipular sua presença. Isso gera respeito. E respeito sustenta atenção. A atenção retorna quando você se torna seletivo. Não com arrogância, mas com critério. Você escolhe onde investe tempo, energia e emoção. Não está em tudo. Não responde a tudo. Não entra em tudo. Essa seletividade comunica valor. Atenção segue aquilo que não se oferece por inteiro a qualquer um. Existe também a força de não fechar ciclos verbalmente. Nem tudo precisa de conversa final. Quando você encerra com coerência e silêncio, o outro fica com a reflexão. Reflexão mantém a mente ocupada. Ocupação gera atenção tardia. O estoico entende que nem todo fechamento precisa de palavras. A atenção volta quando você se torna menos acessível emocionalmente, mas mais íntegro. Não é frieza, é maturidade. Você sente, mas não se entrega ao impulso. Você percebe, mas não reage de imediato. Esse autocontrole é percebido mesmo à distância. Outro ponto é abandonar a urgência por resposta. Quando você aguarda sem ansiedade, você transmite que sua vida não está suspensa. Atenção respeita quem não para tudo esperando. O outro sente que você segue, independentemente. A atenção retorna quando você deixa de competir com distrações. Pessoas têm muitas fontes de estímulo. Quem disputa, perde. Quem se retira com dignidade, permanece na memória. O estoico não briga por espaço. Ele confia que o que tem valor real não precisa gritar. No fundo, a atenção volta quando você deixa de precisar dela para se sentir completo. Esse é o ponto mais difícil e também o mais transformador. Porque a partir daí, mesmo que a atenção não volte, você não perde nada. E quando você não perde nada, você se torna inteiro. E o inteiro chama a atenção. No estágio final, você percebe que a atenção nunca foi o objetivo. Ela era apenas um sinal externo de algo mais profundo. Alinhamento interno. Quando você corrige a postura, a atenção se ajusta sozinha. Não por obrigação, mas por gravidade psicológica. Pessoas se aproximam do que está centrado. A atenção não retorna com truques isolados. Ela retorna quando você para de se mover a partir da escassez. Cada vez que você aceita ficar em silêncio sem ansiedade, cada vez que escolhe não reagir, cada vez que mantém limites sem explicar, você reforça uma identidade. E identidade sólida é magnética. Você também entende que nem toda a atenção que volta merece ser acolhida. Algumas retornam para testar, provocar, medir se você ainda está disponível.
O estoico observa, não se empolga, não se fecha, apenas mantém a postura. A atenção que vem sem respeito não se sustenta. A atenção verdadeira é estável. Ela não exige provas constantes. Ela não depende de jogos. Quando você se torna estável, o outro sente. E se não sente, não faz diferença. Porque você já não constrói seu valor a partir disso. Existe uma mudança silenciosa quando você para de contar movimentos. Você não anuncia afastamento, não avisa retorno, apenas vive. Essa naturalidade é poderosa, porque ninguém consegue competir com alguém que não está competindo. A atenção volta quando você se torna menos previsível emocionalmente e mais confiável como presença. Isso cria um paradoxo. O outro não sabe quando terá acesso, mas sabe que quando tiver, será algo real. Essa combinação prende a mente. No fim, os chamados truques não são manobras externas. São ajustes internos que mudam completamente a forma como você ocupa espaço. Você não chama a atenção. Você sustenta valor. E valor não precisa pedir nada. Quando você volta para si, a atenção se reorganiza ao redor. Às vezes retorna, às vezes não. Mas em ambos os casos, você venceu. Porque não depende mais disso para se sentir inteiro. Esse é o ponto onde o silêncio deixa de ser estratégia e vira consequência. Onde a postura deixa de ser esforço e vira identidade. Onde a atenção deixa de ser buscada e passa simplesmente a acontecer.